Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, com a finalidade de debater o projeto de lei número 61 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 no âmbito da administração direta e indireta do município, solicitada pela Comissão de Economia e Finanças. Eu agradeço a presença do vereador Julião, que está aqui para secretariar os trabalhos desta noite. Gostaria de informar aos participantes, munícipes e a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara que poderão encaminhar questionamentos, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública previamente no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência pública que está disponibilizado no endereço www.osasco.sp.leg.br e de forma presencial, mediante preenchimento de formulário próprio que está disponível na mesa que se encontra no hall de entrada da porta de entrada do plenário. Eu agradeço a presença do secretário Bruno Mancini, secretário de Finanças aqui do nosso município de Osasco, que já se faz presente aqui na mesa dos trabalhos. E, aproveitando, já gostaria de convidá-lo a fazer uso da palavra. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, presidente. Para mim, é sempre uma honra estar aqui, especialmente quando a gente tem a chance de debater uma das paixões da minha vida, que é o orçamento público, né? E sob seu comando, essa discussão ainda se abrilhanta muito mais. Mulher guerreira de luta que representa muito bem as mulheres e homens que confiaram um voto no seu mandato, que tem sido muito espetacular, né? Um exemplo de liderança nessa Câmara. E do meu amigo Julião também, que é dois vereadores estreantes, mas que já tem um know-how, já tem uma habilidade para conduzir os trabalhos dessa comissão tão importante, né? E que visa debater a vida do povo de Osasco, né? Quando a gente está discutindo orçamento, a gente está discutindo, na verdade, o que as pessoas vão precisar recolher de impostos, né, a partir do suor do seu trabalho, mas também a gente está falando daquilo que o poder público vai se responsabilizar em concretizar em serviços e políticas públicas para transformar a vida das pessoas. Então, eu fico muito honrado e orgulhoso de estar aqui mais uma vez com meus colegas, né, da Secretaria de Finanças e especialmente da Secretaria de Planejamento, é o órgão responsável por conduzir esse processo de planejamento orçamentário. A gente vai ouvir um pouquinho da área técnica, mas eu queria fazer alguns destaques, né, antes até da apresentação ser realizada, em razão do que está por trás como diretriz, né, estabelecida pelo nosso prefeito Rogério Lins, para esse processo orçamentário de 2024. Né? A vereadora Juliana da Tivós, a sua mandata coletiva, a Juliana te substituiu brilhantemente na última audiência, Elza, em que a gente prestou contas. Então, eu tenho a honra de te abraçar. Foi um show à parte a última audiência de prestação de contas. A gente teve aqui recentemente mostrando um pouco dos números já do primeiro quadrimestre de 2023, números que mostram a segurança e a aliança que a gente consegue fazer, desmistificando que responsabilidade fiscal e responsabilidade social não andam juntas. Então, a gente tem uma previsão orçamentária para o ano que vem, do ponto de vista da receita, extremamente responsável, né, e fiel ao desenvolvimento econômico da cidade, sem R$1 de aumento de impostos para o cidadão. A gente sabe o momento que a gente está de retomada econômica, da necessidade do poder público fazer um esforço também de responsabilidade, e por isso tenho que agradecer mais uma vez a aprovação dessa Câmara, que aprovou o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que congelou o IPTU
para o ano de 2023 e para o ano de 2024 para aqueles contribuintes que honram seus compromissos em dia, que estiverem em dia com o seu imposto. Então, a gente está falando de crescimento em virtude do fortalecimento da economia da cidade, a partir de grandes investimentos em infraestrutura e em qualidade de vida, que é o que faz com que essas empresas venham para cá e recolham seus tributos aqui conosco, uma base extremamente econômica. E eu tenho que registrar também, né, a gente está no momento, eu falei aqui na última audiência pública, sobre a questão da reforma tributária, né, e aqui tanto a Elza como o vereador Julião e a vereadora Juliana são de partidos que têm representação no Congresso Nacional e que estão discutindo nesse exato momento a reforma tributária, que pode ser muito danosa, não só para Osasco, mas para os municípios de uma forma geral. Osasco, essa é uma notícia inédita, né, que ainda não foi divulgada, foi a cidade, entre as maiores arrecadações do Brasil, entre todas as capitais, que mais cresceu a receita de ISS nos últimos anos. Então, a cidade superou Porto Alegre e Salvador, grandes capitais, na arrecadação de ISS, é o 7º maior ISS do Brasil, e chegou nesse patamar a partir de um trabalho que não envolveu incentivos fiscais, que não envolveu redução de impostos para grandes empresas, mas sim capacidade tributária, capacidade de gestão que atraiu, sim, essas grandes empresas. Então, o nosso imposto não é menor do que as outras cidades, é dentro do que a legislação coloca, entre 2% e 5%, mas principalmente por meio da gestão e da condição de cidade que a gente oferece, que essas empresas vieram para cá e fizeram com que o nosso ISS crescesse tanto, e a gente chegou nesse patamar, né, do maior crescimento em ISS do Brasil. O ISS é o imposto do futuro. Né, a economia está se desmaterializando, né, o setor de serviços é o setor que mais cresce, e se a gente abre mão, como a reforma tributária que está em discussão no Congresso nos impõe, a gente abre mão não só dessa principal receita, mas da governança sobre o setor de serviços que a Constituição de 88 estabeleceu para os municípios. Então, a indústria é regulada e tributada pela União, o comércio, e a grande maioria, né, do comércio e de alguns setores, inclusive de serviços, pelo Estado, e os setores de serviços, essencialmente, pelos municípios. Então, tirar isso dos municípios é um absurdo e pode atrapalhar muito o desenvolvimento do municipalismo no Brasil, que tem assumido cada vez mais responsabilidades. E aí eu venho trazer outra notícia inédita, né, que de 2016 para 2022, entre as cidades do estado de São Paulo, é um recorte paulista só, das 25 maiores cidades acima de 100 mil habitantes, Osasco mais do que dobrou o recurso que é investido para cada habitante. Então, a gente passa de 100% de aumento, né? Então, são 102% de aumento, é o maior incremento, então, a maior dedicação para o cidadão no estado de São Paulo foi feita por Osasco, em converter esse desenvolvimento econômico, esse crescimento econômico que virou desenvolvimento, né, em políticas e serviços públicos. O que isso significa? É como se a gente, com o nosso filho, dobrasse o investimento, né, na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade, e foi o que a gente fez. Esse investimento per capita, né, mais do que dobrou nos últimos anos, né, comparados de 2022 contra 2016, o último ano antes do prefeito Rogério Lins assumir. Isso demonstra um pouco do que é a audiência de hoje. A gente está discutindo números, a gente está discutindo programas orçamentários, mas a gente está discutindo o que se torna a vida das pessoas. A gente está falando sobre garantir segurança alimentar, garantir acolhimento para crianças e adolescentes que estão sob a tutela do Estado. A gente está falando de infraestrutura urbana, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de educação, saúde, políticas universais. Então, isso é o que a gente vem discutir aqui hoje, e aí eu queria já antecipar minha conclusão e passar para a nossa equipe técnica, que vai se ater essencialmente aos números, mas de que a gente faz uma gestão que é focada em desenvolver a cidade para que o crescimento econômico fortaleça a nossa arrecadação sem aumentar a carga tributária para o cidadão e converter isso nas melhores políticas de serviço que vão alavancar de novo o desenvolvimento
e sustentar essa roda, né, e movimentar essa engrenagem para que a gente continue oferecendo uma cidade melhor para as pessoas, que é, no fim, o que importa. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço essa equipe brilhante que a gente tem trabalhando pela cidade, né, que muito me honra de trabalhar junto, e desejo uma ótima audiência a todos nós, que a gente faça bom proveito e possa discutir bastante o futuro da cidade. Agradeço ao secretário Bruno Mancini, também é uma honra poder estar ao lado de alguém tão comprometido com o serviço público municipal, com a política pública nessa cidade. Nós que já tivemos oportunidade de debater isso em outras oportunidades, quando eu estive chefe de gabinete do prefeito no primeiro mandato, e como secretária também de Emprego, Trabalho e Renda, secretária de assistência social. Assistência social, muita gente fala desenvolvimento social no estado de São Paulo, mas é a mesma coisa. E é um prazer para mim e saber que tem pessoas tão comprometidas. Como o Bruno falou, planejar os gastos de uma cidade é fundamental. É como planejar os gastos da nossa casa, né? Você pode ter recurso, mas não está sabendo exatamente onde investir. Isso pode acontecer dentro do município. E aí, se a gente não tem um gestor, como o nosso prefeito Rogério Lins, os secretários e uma equipe comprometida para saber lidar com toda essa arrecadação, inclusive, com tudo aquilo que entra mais do que foi esperado, aplicando corretamente nas políticas públicas essenciais, fica sempre mais complicado. Eu estou fazendo um pouco mais do discurso aqui, porque a gente está com um probleminha técnico no vídeo, e eu estou aguardando para ver se a gente consegue, de fato, organizar. Senão, a gente vai fazer a apresentação sem, infelizmente, fazer a mostra aqui do material que vocês trouxeram. Mas, como eu havia dito aqui, eu também quero aproveitar a oportunidade, agradecer a Juliana Dativós pela presença, vereadora competente, que nos ajudado muito nessa comissão, que é a Comissão de Economia e Finanças, uma das comissões mais importantes aqui dessa casa, depois de Constituição e Justiça e todas as outras que discutem todas as políticas públicas e são fundamentais. Mas essas, essencialmente, também são de muita importância. Eu quero agradecer também a todos os componentes da Comissão de Economia e Finanças. Eu estou como presidente, o Fábio Chirinha como relator, o Ralph Silva como membro, o Julião também como membro, que hoje está secretariando aqui os trabalhos e sempre tem dado uma força muito grande nessa comissão, e a Juliana, como eu disse aqui, da Ativoz, que também tem feito um trabalho incrível em parceria conosco, é uma comissão bastante assídua, que entendeu a importância que tem a discussão de cada um dos projetos aqui nessa casa. Então, a gente esmiuça mesmo, às vezes ocorre de, equivocadamente, faltar algum relatório, e a gente tem todo o cuidado de fazer a solicitação, recebe o relatório, e, lógico, né, dando aí a importância e a velocidade que cada projeto merece quando chega aqui nessa casa. Eu vou só checar se tecnicamente vai funcionar, senão a gente dá continuidade a si mesmo. Um segundo, por gentileza. Enquanto isso, para ganharmos tempo, o Julião vai fazer o anúncio das pessoas presentes aqui na audiência. Obrigada. Muito boa noite a todos. Parabenizar nossa presidente hoje da audiência pública, Elza Oliveira, nossa vereadora, que muito atuante também nessa casa e na nossa cidade. Também saudar aqui o secretário de Finanças da nossa cidade, um rapaz, mas um homem muito comprometido com a nossa cidade, responsável e sério com o negócio público. Nobre vereadora Juliana Dativós, amiga de luta e que também está fazendo um trabalho incrível aqui na nossa cidade. Parabéns, viu, pelo trabalho. Senhor Douglas Delgado, que é diretor de Planejamento Estratégico em exercício da CEPLAG. A Luciana Pignatari, diretora de Políticas Sociais em exercício da Secretaria de Planejamento e Gestão.
Carolina Matias, diretora de Governo Aberto. Atenagoris, acertei, né? Marques Praça, que é diretor de Planejamento Orçamentário da CEPLAG. O Felipe Tanos, coordenador de programa. A Kátia Valeri, coordenador de programa da CEPLAG. Felipe Mádio, coordenador de programa da Secretaria de Planejamento e Gestão. Givaldo do Nascimento, coordenador financeiro e contábil, representando aqui a FITO, Fundação de Instituto Tecnológico de Osasco. Senhor Hugo Camacho, supervisor, está representando também aqui a CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. A Bruna de Almeida Guimarães, que é economista, representando a CEPLAG também, Secretaria de Planejamento e Gestão. Felipe Augusto, analista financeiro da CEPLAG. Tenham ótima noite a todos. Muito obrigada. Não teremos a apresentação com o telão, mas faremos aqui uma explanação. Tenho certeza que dará tudo certo. Eu gostaria de convidar para que fizesse uso da palavra o Douglas Delgado, que é do Departamento de Planejamento Estratégico da CEPLAG. Boa noite, vereadora Elza, vereador Julião, vereadora Juliana, secretário Bruno Mancini. Uma boa noite a todos os presentes. Boa noite também a todos que nos assistem ao vivo aqui na TV Câmara. Meu nome é Douglas, estou como diretor de Planejamento Estratégico em exercício, agora nas férias do Marcelo Risse. Sou sociólogo lá na Secretaria de Planejamento e Gestão. Vou dar abertura aqui, né, trazendo algumas informações sobre a elaboração da LDO, aqui para a nossa audiência pública. Então, a LDO ela é um componente, né, de todo um ciclo orçamentário que tem início na nossa elaboração do PPA, que foi elaborado lá em 2021, que compreende um ciclo de planejamento entre os anos de 2022 e 2025. E para cada um dos anos que nós temos, a gente realiza a criação de duas leis, né? Uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei da qual a gente está tratando aqui hoje, que ela é correspondente ao ano de 2024, e no segundo semestre nós teremos a LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. Então, para cada ano, a gente elabora essas duas leis, né? E no exercício presente, a gente elabora as leis olhando para o futuro, né? Para aquilo que a gente vai executar no ano seguinte. Né? Então, hoje, no caso, a gente está falando da LDO 2024. E tudo isso compreende as nossas políticas públicas e nossos programas de governo. Né? Então, todo esse ciclo orçamentário é ele que corresponde àquilo que a gente realiza na nossa cidade efetivamente. Né? Então, a LDO ela é composta, né, de metas e prioridades. Então, a gente tem um entendimento das metas e prioridades do exercício atual, né, e elas têm uma compatibilidade, né, uma convergência com aquilo que a gente planejou lá no PPA, lá em 2021. Né? Então, é um olhar presente para aquilo que a gente elaborou lá atrás, né, tendo uma estimativa, tendo uma proposta, tendo um projeto para esse ano. Né, mas aí de forma a entender o contexto atual que a gente se insere. Né. Ela orienta, é uma lei que ela orienta a LOA. Né. Então, agora no segundo semestre que a gente vai elaborar a LOA ela é efetivamente aquilo que a gente vai ter de orçamento, como que ele vai estar distribuído pelos nossos programas, pelas nossas ações. Certo? Então, essa é uma lei que a gente faz para orientar aquilo que a gente vai efetivamente ter com a LOA. A composição da LDO ela tem, né, um conjunto de anexos, né, que compreendem perspectivas econômicas, tem um anexo de metas fiscais, ele tem um anexo de obras em andamento, ela tem um anexo também que a gente narra como foi o processo de elaboração da lei, ela também tem um anexo dos riscos fiscais
E, por fim, um anexo de metas e prioridades. Então, é um documento bastante robusto, em que a gente consegue compreender todo o cenário que a gente está hoje, né, e os caminhos que a gente vai ter que traçar agora para os próximos meses, para a elaboração da LOA. O processo de elaboração ele está organizado a partir, né, de como falei mais cedo, né, a partir do PPA. O PPA ele foi desenvolvido, né, tendo como uma estrutura inicial a proposta de governo do prefeito Rogério Lins, né. Então, ela é uma proposta de governo, é um plano de governo dividido em 19 eixos. Então, a gente teve como referência esses 19 eixos estratégicos. A partir deles, a gente fez um diagnóstico estratégico, que é muito robusto, inclusive, para quem não conhece, convido vocês, né, a consultarem, porque a gente faz uma discussão muito ampla de cada uma desses eixos estratégicos da nossa cidade: saúde, educação, mobilidade e transportes, e por aí vai. Então, a gente faz, né, então, a integração do plano de governo, da proposta de governo, com esse diagnóstico, com oficinas intersecretariais, né, em que a gente teve a oportunidade de discutir com os técnicos de todas as áreas, né, da Prefeitura Municipal de Osasco, né, de uma maneira muito sofisticada, todos os problemas, todos os desafios que nós temos, e, junto com isso, um processo de participação popular, que vai ser comentado mais à frente aqui, né, em que a gente pôde também ouvir a nossa população a respeito do planejamento. Então, isso, né, esses 4 meios, eles são o que fundamentam o nosso planejamento estratégico, né, os objetivos estratégicos do nosso PPA, né, que tem como uma meta principal converter todo o desenvolvimento econômico da cidade de Osasco em justiça social, em acesso a políticas públicas para todos os cidadãos. Enfim, né, então daí a gente tem o nosso PPA nesse eixo, né, junto com essas 2 leis que a gente faz anualmente, que estão todas em diálogo, né, a LDO e a LOA. E um outro ponto também fundamental de ser destacado é que nossos programas de governo, todos eles estão relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030. Né, é uma agenda que está presente na nossa discussão do planejamento, e a gente tem também uma análise de como que a execução orçamentária ela atende esses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Enfim, né, e a metodologia que a gente utilizou para a elaboração da LDO, ela consistiu num primeiro processo, né, que foi de preparação, né, em que a gente fez um nivelamento com os técnicos orçamentários da prefeitura, né, a gente fez uma capacitação de como, né, fazer o desenho dessa lei. A gente fez também um levantamento, né, que a gente batizou de monitoramento da estratégia, em que a gente pôde acompanhar como que foi a execução orçamentária no ano passado, em termos de aquilo que foi entregue de bens e serviços, aquilo que foi, né, como foram os desempenhos dos nossos indicadores. Nós também tivemos, né, um processo de levantamento das nossas obras em andamento e uma análise da nossa execução orçamentária. Então, a gente teve essa preparação para que, então, a gente, num segundo passo, começássemos a discussão, que foi uma agenda robusta, né, com todos os órgãos, né, da prefeitura. Então, a gente fez a reunião com as áreas, né, com um levantamento, né, dos projetos e dos custos, e fizemos também uma atualização do status, né, para entender qual que é o andamento desses projetos. Então, esse foi um período nosso de discussão que se encerrou, né, numa finalização. E essa finalização ela compreendeu tanto o entendimento, né, do equilíbrio entre a receita nossa, né, a receita prevista e as despesas que a gente, né, vai ter agora para o nosso próximo exercício, e também uma elaboração dos quadros fiscais. Então, basicamente, foi essa metodologia que a gente utilizou. Né? Eu encerro por aqui e convido agora meu amigo Atenágoras Praça para dar continuidade. Muito obrigada, viu, Douglas?
Só para oficializar a fala agora do Atenágoras Praça, e você que está nos acompanhando a partir de agora, infelizmente nós tivemos um problema técnico aqui com o nosso telão, então toda a apresentação está sendo feita só verbalmente, mas quem é preparado é preparado. Então, eles estão tirando de letra aqui. Muito obrigada. Fique à vontade. E depois a gente pode compartilhar no site da Câmara a apresentação integral, né? Com certeza. Boa noite a todos. Eu cumprimento, neste momento, a vereadora Elza, o vereador Julião, a vereadora Juliana da Tivós, Bruno Mancini, secretário de Finanças, tá? É um prazer muito grande estar com todos vocês aqui para a gente falar de orçamento, que é um tema muito importante, porque é um tema que, como a gente falou na audiência que foi dita lá na prefeitura, que é sentimento, o orçamento é sentimento. O orçamento transforma as vidas, porque é através dele que a gente constrói o planejamento, que se constrói efetivamente aquilo que a gente quer de melhor para a nossa cidade. Tá? Seria importante que, se a gente realmente tivesse o telão, porque a gente poderia colocar à disposição os códigos, os números, o que a gente construiu e levantou durante esse processo de construção. Mas antes de falar sobre os números, que são importantes também, aproveito para cumprimentar todos que estão presentes aqui, a equipe CEPLAG, Finanças também, os nossos telespectadores de casa que estão acompanhando. Tá? E, voltando para o assunto, como o Douglas Delgado bem pontuou, o processo de elaboração da LDO foi um processo intenso, foi um processo que envolveu vários braços, muitas mãos, muitas cabeças pensando juntas sobre o mesmo assunto. Então, isso foi de grande importância para a construção da lei, do projeto de lei que está nessa casa para apreciação. Inclusive, o fato de estar acontecendo neste momento essa audiência pública para demais esclarecimentos. Então, assim, houve esse engajamento de muitas mãos e muitas cabeças e muitos sentimentos juntos ao mesmo tempo. Todas as secretarias da prefeitura estiveram envolvidas, a sociedade civil também esteve envolvida nessa construção. Então, foi muito importante para a gente, está sendo muito importante esse processo até a sua aprovação final. Então, a gente fica feliz porque, efetivamente, conseguimos juntos, né, entregar esse projeto de lei na melhor qualidade possível, para que a nossa sociedade, para que a nossa cidade, a nossa querida Osasco, continue usufruindo do bom e do melhor que nós temos para oferecer enquanto agentes públicos, enquanto pessoas que se preocupam com o bem social, com cada um. E, para falar de números, como o nosso secretário de Finanças bem pontuou, na Receita, o nosso cenário da Receita, ele é otimista, ele é um cenário positivo. A gente vem nessa entoada, a gente vem nesse caminho, buscando sempre fazer o melhor, buscando sempre desenvolver a nossa querida cidade, e isso está acontecendo da melhor forma possível. Então, nós estamos crentes que sempre vai ser o melhor feito por Osasco, sempre vai ter coisas boas acontecendo na nossa cidade, porque é isso que nós desejamos e é isso que a gente está construindo. E os números, eles nos dizem que, de 2023, que é o ano que a gente está executando de previsão inicial, e o que a gente preveu na PLDO, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, na Receita a gente teve uma variação percentual de 5% para cima, tá? Considerando que 99% da Receita ela é de receitas correntes e 1% representa a receita de capital. Tá? Seria interessante, como já falamos, sobre os quadros, mas como a gente não pode mostrar, vamos tentar falar da melhor forma possível. E essa receita, como a lei pede, tanto a nossa lei de responsabilidade pública, de responsabilidade fiscal, perdão, que é a lei 101 de 2000, perdão, ela nos fala que a gente precisa ter um equilíbrio entre despesa e receita. Também a gente construiu toda essa peça orçamentária baseada na nossa lei de contabilidade pública e também nos nossos manuais técnicos de orçamento. Tá? Então, a gente construiu fazendo com que tivesse a melhor caracterização de um orçamento equilibrado possível. E o nosso orçamento para a despesa, como ele tem que estar equiparado com a receita é o nosso parâmetro. A estimativa da receita é o parâmetro para a despesa. Então, o que a gente conseguiu de cenário para a receita, a gente precisa
precisa basear também para a receita, para a despesa, perdão. E essa despesa, ela nos traz um quantitativo na casa dos 5 bilhões de previsões orçamentárias para 2024. Esse vai ser o nosso orçamento para 2024. E é possível que a gente tem algumas mudanças devido a cenários econômicos, porque sempre a gente está em estudos de cenários econômicos para ir acompanhando como está sendo a evolução da nossa receita no município, isso é muito importante. E, além disso, a nossa despesa ela vem acompanhando esse cenário da receita, e a gente sempre precisa ter esse equilíbrio entre uma e outra para fazer o orçamento da melhor forma possível. Tem alguns quadros aqui que a gente construiu, e esses quadros ele está fazendo a comparação entre a LOA 2023 e a PLDO 2024. O que isso significa? Isso significa que o quadro de financiamento da despesa ele tem um percentual de variação com a despesa de 2023, com a PLDO de 2024, das receitas, das despesas ordinárias, perdão, numa variação do total de 50%. Tá? Aí a gente tem os recursos vinculados, que representam aí 48%, e fazendo uma diferenciação entre recursos vinculados e recursos não vinculados, que são os ordinários do município, aquilo que o próprio município cria como riquezas, que são as receitas, a gente tem de recursos vinculados 52% e de recursos ordinários, ou seja, livres de execução, a gente tem 48%. Tá? O nosso orçamento, é bastante importante lembrar isso, ele é um orçamento baseado no orçamento-programa. Antes do orçamento-programa, a gente tinha um orçamento totalmente simplificado, que era um orçamento que se planejava a despesa, se planejava a receita, mas não se tinha uma busca por resultado. Hoje, a gente tem uma busca por resultado, então, quando a gente vai pontuar, a gente vai buscar os nossos controles, a gente vai buscar aquilo que é de mais importância para saber se o atingimento daquela execução chegou até seu resultado final. A gente tem esses mecanismos através desse orçamento chamado orçamento-programa. E a gente também tem, nos nossos controles de leis, nos nossos orçamentos técnicos, que nos ajudam a construir esses orçamentos, as despesas por grupos. Essas despesas por grupos, por exemplo, são despesas correntes, despesas com encargos sociais, amortização da dívidas, investimentos, juros e encargos da dívidas, reserva de contingência, inversões financeiras, e entre outros. No caso, a gente tem também a dedução da despesa intra-orçamentária nesse caso. Aí a gente tem a variação entre 2022 e 2023, que, como está pequeno aqui, vou precisar... A gente teve uma variação de 4.927.476.977 a LOA 2023, deduzido a intra-orçamentária e as deduções. Tá? Para 2024, como a gente planejou na PLDO, a gente tem 5 bilhões 122 953.860. Então, a variação aí de 4, 5% de uma despesa de 2022 para o que está planejado no nosso projeto de lei para 2024. Tá? Então, esses são os dados. Eu peço perdão pelo fato da gente não poder ter apresentado, tá, para os nossos telespectadores os nossos quadros, que seriam muito importantes. Talvez assim a gente teria uma forma mais intimista de apresentar essas informações, mais clara, na verdade, perdão, e isso seria muito importante. Mas esses são os dados, a gente vai, como o Bruno pontuou, o secretário Bruno, a gente vai deixar à disposição esses slides para quem quiser ter acesso e ter todas as informações possíveis, a gente vai deixar à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Atenágores? Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra Carolina Matias, do Departamento de Governo Aberto. Muito bem-vinda, Carol. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, vereador Evelza, Julião, Juliana e o secretário Bruno. Bom, o governo aberto é uma transformação na relação entre governo e sociedade,
Então, a gente sabe que uma cidade aberta melhora a prestação dos serviços públicos. Então, aproxima as pessoas do poder público por meio da colaboração. Hoje, Osasco faz parte de uma organização internacional, que é a OGP. O que visa essa organização? A gente difunde a agenda de governo aberto nos municípios. Então, através de planos de ação, a gente faz essa divulgação da agenda de governo aberto, que envolve participação social, transparência, prestação de contas e uso da tecnologia. Bom, nós estamos no nosso primeiro plano de ação, e um dos compromissos é levar para o território a questão do orçamento público. Então, nós criamos uma cartilha, que eu entreguei para vocês, que é a cartilha Contando as Contas, que fala, numa história em quadrinhos, numa linguagem super simples e acessível, como que funciona o ciclo orçamentário. Então, nós criamos também umas oficinas e levamos para os territórios a cartilha e um jogo para que a população aprenda na prática como que funciona o orçamento público. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui nessa audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dizer que o nosso departamento, a Secretaria de Planejamento e Gestão, está levando para o território para que a população conheça, para que, de fato, possa participar de momentos como este. Antes, na verdade, quando nós estávamos formulando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós fizemos uma consulta pública. Essa consulta pública, nós tivemos 662 respostas nos 60 bairros do município, ou seja, a gente atingiu todos os bairros da nossa cidade. Então, foi uma consulta pública que, na questão de participação social, entrou para a história de Osasco, porque nunca, na história de Osasco, teve antes uma participação tão ativa, numa consulta pública onde a população tinha que priorizar os projetos. Ao todo, eram 61 projetos, de acordo com o mapa estratégico do PPA, do Plano Plurianual, que tinha 3 frentes: Osasco para Todos, Osasco do Futuro e Osasco Desenvolvida. Então, a população tinha que priorizar, dizendo muito importante ou pouco importante, quais desses projetos elas queriam que colocassem em prática, que a prefeitura colocasse em prática. E desses projetos, nós tivemos os 5 mais votados que eu trouxe aqui para vocês, que é a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência, que nós tivemos 592 votações, priorizações, a construção do Hospital da Criança, com 591, o Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência, na Zona Norte, 585, a reforma interna da maternidade Amadora Guiar, com 562 votações, e a construção da Escola do Futuro, na Zona Sul, com 528 votações. Então, através dessa consulta pública, a gente pôde perceber o que a população, de fato, está priorizando. Então, isso é extremamente importante na construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a prefeitura agora está ciente do que a população deseja para o ano de 2024. Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. E eu confesso que eu valorizo muito quando a gente dá essa transparência e quando a gente desconstrói essa cara terrível que tem o orçamento. Porque, de fato, é complicado. Quando a gente fala em cálculo, quando a gente fala em números, quando envolve tantos impostos, tantas outras questões, é sempre bastante difícil. E nós, que somos gestores públicos, temos dificuldades. Imagine a população, que muitas vezes não participa por falta de conhecimento. E está aqui, o governo aberto é uma possibilidade imensa de trazer a população mais para perto, fazer com que a população participe, mais do que isso, priorize o que, de fato, é importante para eles. Isso é maravilhoso, então quero aproveitar aqui e parabenizar o prefeito Rogério Lins, o secretário Éder Máximo, o secretário Bruno Mancini, a todos vocês que colaboram com todos esses projetos muito importantes aqui para a nossa cidade. E eu gostaria de, inclusive, pedir aqui para vocês deixarem alguns exemplares aqui na Câmara Municipal.
nós sempre recebemos escolas, alunos, ou sempre estamos em contato com várias escolas. Eu acho importante a gente fazer a distribuição desse material. Parabéns mais uma vez. E eu gostaria de saber se há algum vereador que vai fazer uso da palavra. Juliana? Então, vamos lá, Juliana. A tribuna está à sua inteira disposição por 20 minutos. Nossa, fico tão feliz que a gente às vezes tem 5 minutos, tem que falar tudo correndo, né? Muito bom. Eu vou ser bastante sincera. Eu não olhei detalhadamente a LDO, né? A gente precisa de um tempo maior para poder analisar e fazer uma discussão de qualidade. E eu gosto muito de fazer essa análise. Eu acho que a parte mais importante do nosso trabalho é analisar o orçamento. Mas, com base, inclusive, no PPA, que é um documento muito bonito, e eu acho muito bonito, e eu sempre faço questão de elogiar o trabalho que a CEPLAG faz, que a Secretaria de Finanças faz, porque eu acredito que tenha o maior número de quadros técnicos são as 2 secretarias, né? O restante tem muitos cargos políticos, muitas pessoas que estão ali preenchendo um espaço que poderia ser ocupado por um quadro técnico para fazer a diferença e não consegue, né? E parabéns para vocês que, inclusive, estão aqui, porque estar aqui também, fora do horário de trabalho, fazendo esse trabalho bacana de vir discutir conosco e com a população é fundamental. Planejar é preciso, né? Só que tem uma distância, e eu sempre falo isso, entre o que é planejado, o que é levado para a gente, trazido para a população como uma peça orçamentária, e o que é executado. Vou dar um exemplo, porque o ano passado eu estava dialogando muito com a CETRE relacionado ao orçamento que tinha para a economia solidária e agricultura urbana, e não foi aplicado. Esse ano, sentei de novo com o secretário e falei, gente, nós mandamos, inclusive, uma emenda para lá, que foi uma emenda daqui e que não foi executada. Então, existe um hiato entre o que é feito por vocês, que é um trabalho incrível, e eu acredito que vocês ficam frustradíssimos quando não acontece, porque se não ficam, deveriam ficar, porque vocês fazem um trabalho legal, que chega na outra ponta e ela não é executada. Isso causa um problema para a população. E isso a gente pode apontar problemas na saúde, porque também existe um planejamento, existe toda uma destinação de orçamento, emendas que são feitas, mas que não são aplicados onde tem que chegar, porque ainda a gente recebe muita reclamação sobre falta de medicamento, por exemplo, sobre falta de equipamentos básicos na saúde, às vezes tem até falta de papel nas UBSs. Então, falta a comunicação entre esse crescimento orçamentário que a cidade teve com a prática da política pública aplicada, né? Tem um outro ponto que eu acho que é fundamental a gente discutir, que é uma cidade que a gente tem um número muito grande de propagandas positivas, né, nas redes sociais. Se você pega e vai fazer uma análise, eu tenho esse hábito. Eu vou olhar as propagandas que nós temos da cidade, e isso a gente faz com que a cidade seja bem vista, né? O trabalho do executivo seja muito bem visto para fora, porque a gente tem muita propaganda positiva. De propaganda mesmo, que eu digo assim, que seja feito para poder parecer bonito, deixar as coisas muito nítidas aqui. Porém, quando a gente conversa com a população de novo, aí vai lá para a rua, vai conversar, não é isso que a gente recebe, porque também não consegue alcançar a população como um todo, a maneira com que é colocado esse planejamento em dia. As obras, né, eu fiquei bastante atenta à fala dos técnicos que estavam aqui. Eu acho que as obras elas são importantes. Elas devem ser feitas. Tem que ter mesmo o hospital infantil e da mulher. A gente precisa disso. A gente precisa dos prédios, né, levantados. Só que a gente precisa pensar na qualidade que isso é feito. E isso não tem nada a ver com vocês. Tem a ver com como se aplica esse orçamento. E é a maior cobrança que a gente sente na pele aqui como vereador. As metas e prioridades que são apontadas, né, falou dos 19 eixos. Eu, quando peguei o PPA, por exemplo, fiquei apaixonada, achei lindíssimo, porque ele, se você olha, eu sou uma mulher de esquerda, socialista, feminista,
que briga muito pelas questões LGBT aqui na casa, mesmo sendo uma mulher cis, hétero. Eu brigo muito pelas questões LGBT e falei, me identifico com aquele PPA. Eu falei, gente, é isso. É isso mesmo. Se aplicar, vai ser lindo. Só que, na prática, ele não acontece. Na prática, ele não acontece. Não acontece. Eu até fiz uma listinha aqui. Eu falei, não vou falar muito, não, mas agora, 20 minutos, eu posso falar, caramba. Então, não acontece na aplicação da política pública para a população LGBT, por exemplo, que a gente não vê efetivamente acontecendo nada na cidade, como uma prática na saúde, na assistência social, não é aplicado. Se existe orçamento para isso, tem que ser aplicado para isso, e a gente não consegue nem colorir a ponte no mês da visibilidade LGBT. Porque falam que não tá queimado o fio. O fio fica queimado só no mês de junho. É impressionante. Aí, vamos lá para falar da criança e do adolescente. A gente faz parte também da Comissão da Criança e do Adolescente, da mulher aqui na casa. A gente vem discutindo várias questões aqui relacionadas a como que são os serviços, mas também o atendimento à criança, como que isso funciona. O serviço não funciona. O serviço não funciona. Então, é lindo aplicar recurso na propaganda de que tem... que nem agora, hoje a gente teve fórum. Hoje teve fórum de manhã, eu fui para lá, 8h da manhã, eu estava lá na porta do fórum. Não consegui participar, porque tinha sessão e comissão aqui. Mas fui lá, para tentar participar, pelo menos, do comecinho, né? E é lindo que tenha o fórum, tem que ter mesmo. Mas tinha uma criança sofrendo violência sexual embaixo da ponte. A vereadora acionou, a vereadora Lúcia acionou, Conselho Tutelar, GCM, todo mundo... A criança saiu de lá violentada e não teve aplicação da política pública. Então, não adianta a gente fazer fórum, folheto, propaganda, colocar outdoor na cidade inteira, se isso não é aplicado. Então, é lindo falar. É lindo a gente falar, escrever. A gente pode escrever e falar o que a gente quiser, mas a gente tem que aplicar. Não adianta a gente ter uma cidade de papel. Chove, sei aqui em Osasco, então, ainda... Se for da região, né? Choveu, alagou, o barquinho foi embora. Aí tem uma situação. Eu morava no Rochdale, mas agora eu moro aqui no centro. E tem uma população gigantesca em situação crítica de drogadição. Tem uma população de rua, né, em situação de rua, que ela não é atendida pelo Serviço Básico de Saúde. Ela não é atendida. Eu não vejo, e eu moro na Rua da Estação. Pessoal, todo mundo chama ali de Cracolândia. Mas eu não vejo o consultório de rua. Eu nunca vi o consultório de rua. Nunca vi. Eu nunca vi passando por ali. Cadê? Tudo bem, a gente conseguiu uma emenda estadual para trazer o consultório na rua para cá, mais uma unidade, pelo menos. Fiquei sabendo que o Josias também destinou para consultório na rua, emenda municipal. Eu quero ver a aplicação disso, eu quero ver ele na rua. Se é para estar na rua, ele tem que estar na rua, tem que estar circulando, e ali é uma área crítica. Cadê a aplicação desse orçamento, então, já que ele está vindo? Né? Se a gente conseguiu um recurso de fora também, ele também tem que ser aplicado. Onde se perde isso no caminho? Onde ele se perdeu? Porque o planejamento ele tem. Ele está no papel. Existe uma história contada. E aí... Quando vocês falam dos levantamentos de dados, isso aparece também nos dados que vocês trazem no documento. Porque, para mim, a parte principal é justamente isso, o levantamento de dados. Foi feito um trabalho. Lá atrás, em 2016, mais ou menos, não, foi antes, quando a Dulce era do planejamento, quando que era, galera? Quem me ajuda aí? Sei lá, faz um tempão. De 2013 a 2020. Não, foi ali que eu me apaixonei pela CEPLAG. Porque começou a aparecer aquele monte de plano municipal, e eu sou a professora nerd chata, que adora um livrinho. Eu tenho quase a coleção completa, adoro. Por que isso? A gente tem que ter isso mesmo. Né? Eu fiz parte da elaboração, na época, do Plano Municipal de Cultura. Não tem nada ali que chegou a bater a meta. Aí a gente pediu para rever. Não reviu. Aí a gente mudou a estratégia, estou falando a gente enquanto movimento de cultura.
A gente pediu várias coisas assim para poder, pelo menos, vamos ver só essa página aqui, ó. Vamos pegar só esse item aqui, vamos tentar ver. Não veio, a gente não tem um equipamento tombado da cultura. A gente tem um museu que está parado. E aí a gente pergunta, tenta elaborar uma ideia, tenta trazer para a discussão assim, ó, quanto que precisa de dinheiro, então? Já que o problema é dinheiro, vamos ver quanto que precisa, porque a gente pode tentar buscar recurso fora. Eu peço dinheiro para os outros, não tem problema. A gente pede. E eu sei que todo mundo aqui, se puder, tiver oportunidade, vai lá e pede o dinheiro para os outros. Vai no governo federal, pede dinheiro. Agora que a gente mudou de governo, está muito mais fácil para a cultura, né? Então, dá para a gente pensar nisso, um plano museológico, dá para fazer tudo isso. Mas a gente precisa de vontade política para a realização das coisas. E é esse o nosso problema aqui em Osasco. A gente não tem vontade política para executar tudo aquilo que está no papel. É o que falta. Porque o que dá mais visibilidade é o que está na rede social, e não o que está sendo aplicado de verdade. Então, a gente faz uma roupa bem bonita, deixa uma propaganda bem da hora, mas a aplicação mesmo por dentro está meio embolorada. É tipo, minha mãe fala assim, por dentro, não, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E eu vejo muito isso. E a gente precisa tentar repaginar essa história de Osasco, né? Para a gente não deixar só uma imagem de que a gente não consegue, ou que está lindo e maravilhoso, mas quando a gente vai ver a realidade é outra. Minhas filhas estudam em escolas públicas. As duas estão, uma está na creche e a outra está na EMEI, ou na EMF já, está no primeiro ano. E eu vejo muita coisa boa acontecendo na educação. Muita coisa boa. Porque eu vejo os professores, por exemplo, uma parte gosta de estar aqui. Gosta de estar em Osasco, gosta de estar na cidade que mora, inclusive, sendo professor. Melhorou a questão salarial, teve algumas questões que foram acertadas, aí, que melhorou muito a qualidade de vida, de trabalho do professor. Mas a gente ainda tem alguns problemas com relação à educação, que é como a gente investe o recurso, por exemplo, numa educação antirracista. A gente precisa fazer uma educação antirracista. A gente não está vivendo num mundo mais onde a gente nega a história das pessoas que foram escravizadas. É lei, a gente precisa cumprir isso. E cumprir isso como? Tem que ter orçamento para isso. Então, a gente precisa aplicar em política pública antirracista. A gente precisa fazer uma educação, mesmo... Eu sou professora de educação infantil e fundamental 1. Então, eu acredito que, desde pequenininho, a gente tem que aplicar recurso nisso. Em São Paulo, onde eu sou professora, a gente tem muita formação. E não formação só que vem de fora. Formação interna. Porque nós temos mestres, doutores na rede. Por que a gente não faz girar essa economia em torno também, pensar aí numa forma, de que isso gere pontuação para os professores, de uma forma que isso gere recurso. Não sei, a gente tem que pensar em elaborar mais essa estratégia de como fazer. E tudo isso é orçamento, é investimento. A gente não investe numa educação para a diversidade. A gente precisa investir mais. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso. E aí, só para finalizar, acabei de lembrar de uma frasezinha aqui, que é a pergunta agora. Agora eu vou fazer a pergunta, na verdade. Qual é o balanço que a gente pode trazer para discutir com relação aos resultados desses objetivos de desenvolvimento sustentável numa cidade que desmata, que a especulação imobiliária está absurda. Eu moro em prédio também. Posso dizer que o negócio está absurdo na cidade. Tem muito espaço vazio também. E, quando a gente fala também de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar na população de baixa renda, porque isso também é tirar da área de vulnerabilidade, pensar aí também na área de meio ambiente, porque tem muita gente nas várzeas, né, nas áreas de alagamento e tudo mais. E a gente precisa pensar nisso. Eu acho que tem que ser algo para poder ser colocado como uma meta próxima, a questão da habitação e do desenvolvimento sustentável. É isso, gente. Desculpa o textão. Um abraço.
Obrigada pela participação, vereadora Juliana. Eu passo a palavra para o secretário Bruno Mancini para fazer as considerações com base nos comentários e questionamentos da vereadora. Obrigado, vereadora Elza. Eu queria agradecer também a postura sempre combativa, mas muito respeitosa de oposição que a vereadora Juliana, com a sua mandata da Ativoz, faz. E agradecer também ao vereador Dalvo Teruel, que está aqui nos prestigiando, um decano dessa casa já, né? Ele começou muito cedo, por isso, né? Mas rodou com pneu murcho também, né? O Dalvo Teruel não tem um problema. Mas queria contemporizar algumas coisas que, de fato, o orçamento ele é controverso mesmo, vereadora. E ele tem 4 dimensões que, na minha visão, elas são muito complementares e que dão muito sentido e contorno à sua fala. O orçamento é uma peça de gestão. A gente ouviu o Atenas falando sobre a distribuição entre os programas, entre as secretarias, é a forma como contábil e, do ponto de vista gerencial, a gente organiza o gasto público, né, e as receitas públicas. É também, como o Douglas trouxe, uma peça estratégica, né, que coloca um norte e uma diretriz de onde a gente quer chegar. E aí a gente, de fato, às vezes se frustra muito, Ju, em relação àquilo que a gente espera realizar, naquilo que a gente constrói dentro da programação, do orçamento, e aquilo que, de fato, se concretiza por N questões, não é só falta de vontade política, às vezes as questões processuais são adversas, né? No setor público a gente tem ainda uma distância muito grande entre aquilo. E para evitar a corrupção, às vezes a gente gera inépcia, né? Então a gente fica difícil de se movimentar para conseguir garantir que os ritos processuais todos façam combate à corrupção. A gente vive num país que ainda é assolado por muitos casos de corrupção. A gente tem visto, né? Enquanto a gente está investindo em educação, a gente vê casos, né, com esse escândalo que tem se demonstrado em relação às verbas que o MEC desembolsou ano passado, até o ano passado, durante o nefasto governo Bolsonaro, com os kits robótica superfaturados, né, em regiões de Alagoas, escolas que nem têm água tratada, com kits de robótica superfaturados. Então, é muito difícil a gente ter que manter uma estrutura, né, de gerenciamento dos recursos tão dura, tão rígida, com tanto controle, especialmente pelos órgãos que nos monitoram, e, ao mesmo tempo, né, executar essas políticas públicas. E, às vezes, políticas públicas são difíceis mesmo, né? Trabalhar a agricultura urbana no contexto de Osasco é difícil. E a gente tem... A Elza passou lá pela Secretaria do Trabalho, eu tive a honra de substituir... Eu tive a honra e o azar de substituir a Elza. E a Elza se licenciou como... com um número de recorde de geração de vagas de emprego em Osasco em 2021, em 2019 para 2020, né? E aí chegou, durante o licenciamento dela para concorrer às eleições, eu fui designado para ocupar, bem no momento da pandemia, onde a gente fechou mais vagas. Então eu fui o secretário do Trabalho que mais fechou vaga de emprego em Osasco. Eu tenho essa pecha, infelizmente, mas... ela teve à frente da pasta do trabalho e sabe como é difícil a gente conseguir viabilizar os grupos de economia solidária, os trabalhos com a agricultura urbana, né, e tantos outros grupos que são muito valorosos em relação a isso, né. A gestão da cultura também é uma gestão diversa. Fomenta a cultura é muito difícil no Brasil. A gente conseguiu recentemente, né, triplicar os recursos da Lei Aldir Blanc aqui dentro de Osasco, né, garantindo fomento à cultura, que está até hoje viabilizando muitos movimentos culturais. Então, é uma peça estratégica que faz a gente demonstrar onde a gente quer chegar, qual é o norte, qual é ainda que às vezes o sul é o nosso norte, né, olhando para a América do Sul, aquele mapa invertido lindo que o Joaquim apresentou para a gente, mas pensar em qual é a estratégia que a gente quer. Por outro lado, é uma peça legal também. Então, não cumprir o orçamento é descumprir uma lei que esse legislativo, portanto, o povo de Osasco estabelece como prioridade. Então, é importante esse posicionamento aqui dessa casa
em relação àquilo que deve ser cumprido, porque é uma lei, né? E a última dimensão, acho que, né, eu falei da dimensão de gestão, a dimensão estratégica, a dimensão legal, mas é uma dimensão eminentemente política, né? A gente está aqui discutindo na casa política da cidade, porque é um instrumento político de transformação. Então é importante a gente discutir isso e garantir que isso seja executado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que ela não é exatamente executável, né? Ela é uma lei que estabelece diretrizes para que a gente execute sim a lei do orçamento e aí, claro, cumpra as metas, né? E monitore os riscos fiscais como a gente apresentou aqui. Uma coisa que nos preocupa e que está descrito nessa legislação como uma inovação é o estabelecimento de metas um pouco mais rigorosas para a garantia do investimento, né? A gente está crescendo, então assim como às vezes a gente consegue crescer dentro do orçamento doméstico, a gente tem que se preocupar para que esse orçamento não seja consumido sempre por despesas continuadas, para que a gente consiga fazer investimento para transformar, né, a nossa cidade. A gente tem adotado isso e eu acho que para encerrar, né, e representando aqui o nosso prefeito, agradecer a sempre a acolhida que essa Câmara faz, mesmo na sua oposição, de forma muito generosa, contribuindo para que a cidade sempre cresça. A gente tem eleições municipais à vista para o ano que vem, né? Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias regerá um ano que é eleitoral, mas eu tenho certeza que o partido de todo mundo aqui é Osasco, né? Então, acima de tudo, né, o bem da nossa cidade sempre é a preocupação. Então, eu agradeço as contribuições e as críticas que a vereadora Juliana faz e nos comprometemos a levar isso adiante em relação ao rigor e ao acompanhamento da execução, para que a gente não se distancie desse planejamento que, de fato, é muito bonito e que faz com que a gente queira chegar num lugar melhor do que a gente está hoje. Obrigado. Muito obrigada, agradeço demais ao secretário. Quero agradecer também a presença do nobre vereador Delbio Teruel, decano dessa casa, mas ele começou muito jovem, ele continua jovem. Agradecer também... Só é jovem há uns 70 anos. Agradecer também a presença do Dr. Luiz Henrique, secretário adjunto da Secretaria de Planejamento. Mais uma vez, pedir desculpas, porque nós tivemos problemas técnicos, mas podemos deixar a apresentação à disposição de todos os munícipes, dando transparência a esse momento aqui da sessão. Quero agradecer ao nobre vereador Julião, que secretariou esses trabalhos, a nobre vereadora Juliana da Tivós pela participação. Obrigada também a toda a equipe da Secretaria de Planejamento, a toda a equipe da Secretaria de Finanças. Eu quero agradecer também ao presidente Carmônio Bastos, que me mandou mensagem perguntando se estava tudo ok, mesmo pedindo desculpas por esse problema técnico. Eu falei, fique em paz, que a gente já resolveu aqui. Eu também agradeço a todos os nobres vereadores que justificaram suas ausências, aos membros também dessa comissão, que têm feito um trabalho incrível, juntamente comigo, com o Julião, com a Juliana. Agradeço a todos que participaram desta audiência pública, agradeço a todos os munícipes, por intermédio da TV Câmara, e também das redes sociais, que prestigiaram essa audiência. Agradeço também aos servidores dessa casa, que organizaram os trabalhos dessa audiência pública, e declaro encerrada, desejando uma ótima noite a todos. Obrigada.